O sol mal começava a surgir no horizonte quando Rafael estacionou seu carro na estrada estreita que levava à vila de Ponta das Águas. A viagem desde a cidade tinha sido longa, e ele esperava encontrar refúgio tranquilo para sua nova série fotográfica. A vila, com suas casinhas simples pintadas de branco e telhados de terracota, parecia ser exatamente o que ele procurava, pedaço de paz à beira-mar. Mas algo estava errado. Logo ao descer do carro, ele notou a agitação incomum. Os moradores estavam reunidos na pequena praça central, murmurando entre si com expressões tensas. As mãos calejadas dos pescadores gesticulavam para o mar, enquanto as mulheres mais velhas murmuravam orações baixas, apertando terços entre os dedos trêmulos. Homem jovem, claramente turista pelo chapéu de palha e pela câmera no pescoço, estava sentado no chão ofegante e apavorado, e eu ouvi uma música, linda mas assustadora. Ele repetia com os olhos fixos no vazio. Eu só queria saber de onde vinha, mas ele foi puxado para o fundo do mar. Rafael franziu a testa, curioso, mas antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, velho pescador se aproximou do jovem e o sacudiu pelos ombros. Não fez mais nada. Não se brinca com as coisas do mar, rapaz. Ai, o que está acontecendo aqui? Rafael perguntou, se aproximando do grupo. Os moradores o encararam com desconfiança, mas ninguém respondeu. Apenas uma mulher mais velha, com lenço florido cobrindo os cabelos grisalhos, balançou a cabeça e apontou para o mar. Mais afogamento. Ela disse em voz baixa: o mar não está mais tranquilo. Desde aquele dia, nunca mais foi o mesmo. Rafael sentiu arrepio subir pela espinha, mas tentou afastar a sensação. Ele agradeceu à senhora e decidiu seguir em frente, esperando que a atmosfera da vila fosse apenas reflexo de superstições locais. Afinal, ele era homem da cidade, acostumado a resolver tudo com lógica e pragmatismo. A vila era tão pitoresca quanto Rafael imaginara. Pequenas ruas de paralelepípedo serpenteavam entre as casas, e a brisa salgada trazia cheiro inconfundível de marésia. O céu limpo e o som constante das ondas quebrando na praia compunham cenário idílico, mas a tensão nos rostos dos moradores era impossível de ignorar. Enquanto caminhava pela praia, Rafael viu grupo de pescadores puxando redes vácias para a areia. Nenhum deles parecia querer falar, e todos olhavam para o mar com uma mistura de reverência e medo. Foi então que ele avistou homem mais velho sentado em caixote, enrolando pedaço de corda com dedos habilidosos. Ele parecia alheio ao alvoroço ao redor. Bom dia, Rafael cumprimentou, tentando soar amigável. O homem levantou os olhos, revelando rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Você é novo por aqui, respondeu o pescador. Veio fotografar a vila, não é? Sim, achei o lugar interessante. Rafael hesitou antes de continuar, mas parece que não escolhi o melhor momento. O homem soltou suspiro pesado e apontou para o mar. Você ouviu o que aconteceu? Afogamento, certo? Não foi só isso. O tom do homem ficou mais grave. Ele foi levado. E não foi por correnteza ou tubarão, como dizem por aí. Foi algo muito pior. Intrigado, Rafael se sentou ao lado dele. E o que seria? Chame como quiser, mas aqui chamamos de sereias. Não as sereias das histórias infantis. Essas são criaturas antigas, guardiãs do mar, belas mas mortais. Rafael sorriu, achando que o homem estava apenas tentando assustá-lo. Sereias? Isso é sério? O velho pescador, que se apresentou como Sr. Amaro, ignorou o ceticismo. Ele explicou que,
Décadas atrás, uma empresa destruiu uma parte do Recife de Coréis para construir um porto que nunca foi concluído. Desde então, o mar nunca mais fora o mesmo. Os peixes sumiram. As tempestades ficaram mais violentas e as histórias de afogamentos começaram. Primeiro, eram só pescadores. Agora, qualquer um que se aproxime demais do mar corre o risco. Você ouviu falar do canto? Rafael lembrou do turista na praça. O rapaz disse ter ouvido algo. O canto delas é lindo, irresistível, mas é uma armadilha. Uma vez que você ouve, elas te chamam até que você obedeça, e quando chega perto, elas te levam. Rafael tentou não levar as histórias muito a sério. Passou o dia fotografando as casas, os barcos e as dunas. À medida que o sol se punha, ele encontrou um barzinho simples onde os turistas e locais se misturavam. Lá, ele ouviu mais histórias sobre as sereias, cada uma mais exagerada que a outra. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a insistência de todos em evitar o mar após o pôr do sol. De volta à pousada, Rafael decidiu revisar as fotos que tirara durante o dia. Ele não percebeu o momento exato em que o sono o venceu, mas acordou horas depois com uma sensação estranha. Havia algo no ar. Som. Uma melodia suave e inquietante, como um canto vindo de longe. Rafael se levantou, confuso, e caminhou até a janela. O som parecia vir do mar, chamando-o, seduzindo-o. Ele não sabia explicar porquê, mas sentiu uma necessidade irresistível de seguir aquele som. Vestiu-se rapidamente e saiu para a noite fresca. A vila estava silenciosa, e as ruas desertas apenas reforçavam a sensação de isolamento. Quando chegou à praia, viu pegadas na areia. Elas iam em direção ao mar, mas não voltavam. Rafael seguiu as marcas, a música ficando mais alta a cada passo. Ele parou quando viu as ondas brilhando sob a luz da lua, como se algo se movesse por baixo da superfície. Por um momento, ele pensou ter visto uma silhueta feminina nas águas. Mas quando piscou, ela havia desaparecido. Na manhã seguinte, a vila estava em alvoroço novamente. Um corpo havia sido encontrado na praia. Rafael se aproximou junto aos curiosos e congelou ao ver a cena. Era o rapaz do chapéu de palha. Ele estava com os olhos arregalados de terror. Marcas profundas de unhas no pescoço e a pele ainda molhada, como se tivesse acabado de ser arrastado do mar. Enquanto os moradores sussurravam orações e faziam o sinal da cruz, Rafael olhou para o mar novamente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa: o mar estava vivo, e ele também seria chamado. O sol mal começava a surgir no horizonte quando Rafael estacionou seu carro na estrada estreita que levava à vila de Ponta das Águas. A viagem desde a cidade tinha sido longa, e ele esperava encontrar um refúgio tranquilo para sua nova série fotográfica. A vila, com suas casinhas simples pintadas de branco e telhados de terracota, parecia ser exatamente o que ele procurava, um pedaço de paz à beira-mar, mas algo estava errado. Logo ao descer do carro, ele notou a agitação incomum. Os moradores estavam reunidos na pequena praça central, murmurando entre si com expressões tensas. As mãos calejadas dos pescadores gesticulavam para o mar, enquanto as mulheres mais velhas murmuravam orações baixas, apertando terços entre os dedos trêmulos. Um homem mais jovem, claramente um turista pelo chapéu de palha e pela câmera no pescoço, estava sentado no chão, ofegante e apavorado. Eu ouvi uma música, linda, mas assustadora. Eu só queria saber de onde vinha, mas ele foi puxado para o fundo do mar. Rafael franziu a testa, curioso. Mas antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, um velho pescador se aproximou do jovem e o sacudiu pelos ombros. Não fale mais nada. Não se brinca com as coisas do mar, rapaz. Ei, o que está acontecendo aqui? Rafael perguntou, se aproximando do grupo. Os moradores o encararam com desconfiança, mas ninguém respondeu. Apenas uma mulher mais velha,
com um lenço florido cobrindo os cabelos grisalhos, balançou a cabeça e apontou para o mar. Mais um afogamento, ela disse em voz baixa. O mar não está mais tranquilo. Desde aquele dia, nunca mais foi o mesmo. Rafael sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou afastar a sensação. Ele agradeceu à senhora e decidiu seguir em frente, esperando que a atmosfera da vila fosse apenas um reflexo de superstições locais. Afinal, ele era um homem da cidade, acostumado a resolver tudo com lógica e pragmatismo. A vila era tão pitoresca quanto Rafael imaginara. Pequenas ruas de paralelepípedo serpenteavam entre as casas, e a brisa salgada trazia um cheiro inconfundível de maresia. O céu limpo e o som constante das ondas quebrando na praia compunham um cenário idílico. Mas a tensão nos rostos dos moradores era impossível de ignorar. Enquanto caminhava pela praia, Rafael viu um grupo de pescadores puxando redes vazias para a areia. Nenhum deles parecia querer falar, e todos olhavam para o mar com uma mistura de reverência e medo. Foi então que ele avistou um homem mais velho sentado em um caixote, enrolando um pedaço de corda com dedos habilidosos. Ele parecia alheio ao alvoroço ao redor. Bom dia. Rafael cumprimentou, tentando soar amigável. O homem levantou os olhos, revelando um rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Você é novo por aqui, respondeu o pescador. Veio fotografar a vila, não é? Sim, achei o lugar interessante. Rafael hesitou antes de continuar, mas parece que não escolhi o melhor momento. O homem soltou um suspiro pesado e apontou para o mar. Você ouviu o que aconteceu? Um afogamento? Certo? Não foi só isso. O tom do homem ficou mais grave. Ele foi levado. E não foi por correnteza ou tubarão, como dizem por aí. Foi algo muito pior. Intrigado, Rafael se sentou ao lado dele. E o que seria? Chame como quiser, mas aqui chamamos de sereias. Não as sereias das histórias infantis. Essas são criaturas antigas, guardiãs do mar, belas, mas mortais. Rafael sorriu, achando que o homem estava apenas tentando assustá-lo. Sereias? O velho pescador, que se apresentou como Sr. Amaro, ignorou o ceticismo. Ele explicou que, décadas atrás, uma empresa destruiu uma parte do recife de corais para construir um porto que nunca foi concluído. Desde então, o mar nunca mais fora o mesmo. Os peixes sumiram. As tempestades ficaram mais violentas e as histórias de afogamentos começaram. Primeiro, eram só pescadores. Agora, qualquer um que se aproxime demais do mar corre o risco. Você ouviu falar do canto? Rafael lembrou do turista na praça. O rapaz disse ter ouvido algo. O canto delas é lindo, irresistível, mas é uma armadilha. Uma vez que você ouve, elas te chamam até que você obedeça. E quando chega perto, elas te levam. Rafael tentou não levar as histórias muito a sério. Passou o dia fotografando as casas, os barcos e as dunas. À medida que o sol se punha, ele encontrou um barzinho simples onde os turistas e locais se misturavam. Lá, ele ouviu mais histórias sobre as sereias, cada uma mais exagerada que a outra. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a insistência de todos em evitar o mar após o pôr do sol. De volta à pousada, Rafael decidiu revisar as fotos que tirara durante o dia. Ele não percebeu o momento exato em que o sono o venceu, mas acordou horas depois com uma sensação estranha. Havia algo no ar. Um som, uma melodia suave e inquietante, como um canto vindo de longe. Rafael se levantou, confuso, e caminhou até a janela. O som parecia vir do mar, chamando-o, seduzindo-o. Ele não sabia explicar porquê, mas sentiu uma necessidade irresistível de seguir aquele som. Vestiu-se rapidamente e saiu para a noite fresca. A vila estava silenciosa, e as ruas desertas apenas reforçavam a sensação de isolamento. Quando chegou à praia, viu pegadas na areia. Elas iam em direção ao mar, mas não voltavam. Rafael seguiu as marcas, a música ficando mais alta a cada passo. Ele parou quando viu as ondas brilhando sob a luz da lua, como se algo se movesse por baixo da superfície. Por um momento ele pensou ter visto uma silhueta feminina nas águas. Mas quando piscou, ela havia desaparecido. Na manhã seguinte, a vila estava em alvoroço novamente.
Um corpo havia sido encontrado na praia. Rafael se aproximou junto aos curiosos e congelou ao ver a cena. Era o rapaz do chapéu de palha. Ele estava com os olhos arregalados de terror, marcas profundas de unhas no pescoço e a pele ainda molhada, como se tivesse acabado de ser arrastado do mar. Enquanto os moradores sussurravam orações e faziam o sinal da cruz, Rafael olhou para o mar novamente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa: o mar estava vivo, e ele também seria chamado. O amanhecer na vila de Ponta das Águas trouxe mais do que a luz pálida do sol sobre as águas revoltas. Trouxe também perguntas, muitas delas sem respostas. Rafael mal dormira desde que vira o corpo na praia. As marcas no pescoço do rapaz, o terror estampado nos olhos arregalados, a melodia que ainda parecia ecoar em sua mente, tudo isso empurrava um misto de curiosidade e medo. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Após um rápido café da manhã na pousada, Rafael foi até o cais. A maioria dos pescadores estava reunida ali, remendando redes e ajustando barcos. Mas o trabalho era lento e cheio de distrações. Era como se todos sentissem que algo espreitava no horizonte. Rafael notou o Sr. Amaro sentado no mesmo caixote de antes. Mas dessa vez, seus olhos estavam fixos nas ondas, como se esperasse que algo surgisse delas a qualquer momento. Preciso saber mais, Sr. Amaro, disse Rafael, aproximando-se. Essas sereias. Por que agora? Por que os afogamentos? Amaro bufou e cuspiu no chão antes de responder. O mar nunca esquece, rapaz. Quando você fere ele, ele devolve. A conversa com Amaro levou Rafael a um padrão que ele não havia notado antes. As mortes coincidiam com marés altas, sempre durante noites de lua cheia ou crescente. Amaro explicou que nesses momentos as sereias ficavam mais ativas, como se a força da maré amplificasse seu poder. Mas por que os turistas? Eles não fizeram nada de errado, perguntou Rafael, frustrado. Quem disse que o mar se importa com justiça? Respondeu Amaro. Esses afogamentos são só o começo. Elas estão ficando mais ousadas. Querem ser ouvidas, querem vingança. Intrigado, Rafael decidiu buscar mais respostas com outros moradores. A maioria, no entanto, evitava o assunto. Alguns o ignoravam por completo, enquanto outros, ao ouvir a palavra sereia, murmuravam orações e se afastavam. Apenas uma mulher, uma viúva idosa chamada Dona Carmen, concordou em falar. Quando eu era menina, ela começou. Essa vila era cheia de vida. Tínhamos peixe para dar e vender, e o mar era nosso aliado. Mas então, um homem de fora veio. Disse que construiria um porto para trazer riqueza. Em vez disso, ele trouxe destruição. Ela contou que, para construir o porto, uma parte do Recife foi dinamitada, matando os corais e os peixes que ali viviam. Foi nessa época que as histórias começaram, pescadores desaparecendo, redes voltando cheias de sangue. E sempre o canto. No início, ninguém acreditava, mas agora... Rafael seguiu as pistas de Dona Carmen até o pequeno museu da vila, um prédio modesto que mais parecia uma casa antiga repleta de objetos esquecidos. Ele explicou sua pesquisa ao curador, um homem magro e calado chamado Elias, que inicialmente relutou, mas acabou permitindo que Rafael acessasse os arquivos antigos. Entre papéis amarelados e fotos em preto e branco, Rafael encontrou documentos que detalhavam a construção do porto. Um magnata chamado Augusto Marcondes fora o responsável pelo projeto, que nunca chegou a ser concluído. Nos relatórios, havia menções a protestos dos moradores locais e até a um incidente envolvendo um grupo de pescadores que se recusou a abandonar o Recife. O mais assustador, no entanto, foi um relato pessoal encontrado entre os documentos. Era uma carta escrita por um engenheiro do projeto. As explosões destruíram mais do que pedras e corais. Algo se mexeu na água naquele dia, algo que não parecia ser deste mundo. Desde então, ouvi vozes no vento e vi sombras na espuma. Não sei se é minha mente ou algo real, mas tenho certeza de uma coisa. Cometemos um erro. Rafael tirou fotos dos documentos e agradeceu a Elias antes de sair. A peça final do quebra-cabeça parecia ser o Recife destruído. Ele precisava ver com seus próprios olhos.
Na manhã seguinte, Rafael alugou um equipamento de mergulho com um dos poucos pescadores que ainda se aventuravam no mar. O homem, chamado Jorge, parecia nervoso e o advertiu antes de partir. Se ouvir algo estranho, suba imediatamente. Não confie no que ouve debaixo d'água. As águas ao redor do Recife eram calmas, mas havia algo nelas que incomodava Rafael. Era como se o mar estivesse observando. Ele ajustou o equipamento, respirou fundo e mergulhou. O Recife destruído era uma paisagem desoladora. O que antes devia ser um ecossistema vibrante agora era uma extensão de pedras quebradas e corais mortos, cobertos por uma camada de limo escuro. Rafael nadou mais fundo, tirando fotos, mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada momento. Foi então que ele ouviu uma melodia distante, abafada pela água, mas inconfundivelmente encantadora. Rafael tentou ignorar lá, mas o som parecia se intensificar, invadindo sua mente. Quando ele olhou para trás, quase soltou o respirador. Uma figura esguia estava parada entre as rochas. Sua pele era coberta por escamas rasgadas, como se tivesse sido arrancada e recolocada de forma grotesca. Os olhos eram 2 buracos negros que pareciam devorá-lo. A criatura sorriu, revelando dentes afiados e desiguais, antes de desaparecer em um movimento rápido demais para ser humano. Rafael sentiu algo agarrar sua perna. O puxão foi tão forte que ele quase perdeu o equilíbrio na água. Ele chutou desesperadamente, subindo em direção à superfície, o coração disparado. Quando finalmente emergiu, respirando com dificuldade, percebeu que algo estava preso ao seu equipamento de mergulho. Era um colar. O objeto era estranho, feito de conchas escuras e pequenas pedras que pareciam pulsar com uma luz interna. Ao retornar ao cais, Rafael levou o colar ao Sr. Amaro, que imediatamente recuou ao vê-lo. "Você não deveria ter tocado nisso", Amaro exclamou, visivelmente perturbado. "É só um colar. Achei preso no meu equipamento", Rafael respondeu, tentando esconder o nervosismo. "Não é só um colar. Pertence à rainha das sereias. Agora você está marcado." "Marcado? O que isso significa?" "Significa que ela vai te chamar. E desta vez você não terá escolha." Rafael sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ele olhou para o colar novamente e pela primeira vez percebeu que algo parecia errado. As pedras pareciam vivas, pulsando no ritmo de um coração. A noite seguinte seria longa. O som estava lá, sempre lá. Rafael despertou sobressaltado, o corpo encharcado de suor frio. A melodia ecoava em sua mente, doce e aterrorizante ao mesmo tempo, como se cada nota fosse um convite irresistível para abandonar tudo e mergulhar no desconhecido. Ele esfregou os olhos, tentando se convencer de que era apenas um sonho, mas sabia que o chamado das sereias estava se intensificando, e o colar, guardado no fundo de sua mochila, parecia pulsar como um coração vivo. Do lado de fora da janela, o dia estava cinzento, e a vila de Ponta das Águas parecia ainda mais silenciosa do que o. Poucos moradores ousavam sair de suas casas, e aqueles que o faziam caminhavam apressados, olhando para o chão como se evitassem encarar o mar. Rafael sentiu um arrepio enquanto vestia uma camisa e calçava os tênis. Ele sabia que o tempo estava. No cais, Rafael encontrou o Sr. Amaro, que parecia mais velho e cansado do que nunca. O velho pescador estava parado perto de um barco, os olhos fixos na linha do horizonte. "Elas não vão parar até conseguirem o que querem", disse Amaro, sem olhar para Rafael. "Eu sei", respondeu Rafael. "Mas devolver o colar é a solução." Amaro finalmente se virou, o rosto marcado pelo desalento. "Acha que elas só querem o colar? Isso é parte do jogo delas. O colar é uma chave, sim, mas também é uma armadilha. Se você devolvê-lo, libertará algo muito." Rafael engoliu em seco. "Então, o que eu faço? Deixo isso aqui e espero que elas venham atrás de." Amaro suspirou. "Você precisa entender o que está em jogo. Essas sereias não são só guardiãs do mar. Elas são servas de algo maior, algo antigo. E esse algo está dormindo bem debaixo do Recife que destruímos." Aquelas palavras despertaram um medo primitivo em Rafael. Ele já sabia, de algum modo, que o Recife era o ponto central de tudo,
Mas a ideia de uma entidade maior, controlando as marés e sedenta por vingança, parecia além de qualquer lógica. Então, eu preciso ir até lá, afirmou Rafael, sentindo o peso da decisão. Amaro o encarou, o olhar cheio de pena. Se for, não terá volta. Rafael conseguiu alugar novamente o barco de Jorge. O pescador hesitou, mas acabou cedendo quando Rafael ofereceu uma quantia generosa. Com o equipamento de mergulho ajustado, ele partiu em direção ao Recife destruído, levando o colar com... O mar estava inquieto, as ondas batendo contra o barco com força crescente. Rafael sabia que as sereias estavam por perto. Ele podia sentir suas presenças, como sombras invisíveis deslizando sob a... Quando chegou ao Recife, ele mergulhou, e o mundo acima desapareceu em um silêncio líquido. As pedras destruídas e os corais mortos pareciam ainda mais desoladores sob a luz fraca que penetrava a superfície. Mas, dessa vez, Rafael percebeu algo que não havia notado antes. Entre as ruínas havia formas geométricas, pedras dispostas de maneira precisa, formando um círculo ao redor de uma estrutura central que lembrava um altar. Ele nadou até lá, cada vez mais consciente de que estava sendo observado. Ao se aproximar, o colar começou a brilhar, como se reagisse ao local. E então, as sereias emergiram das sombras, cercando o altar como um séquito maligno. Elas eram ainda mais aterrorizantes de perto. Seus corpos eram cobertos por escamas rasgadas, algumas com feridas abertas que pareciam pulsar. Seus olhos negros brilhavam com uma mistura de raiva e deleite, e suas bocas se abriram em sorrisos cheios de dentes afiados. Elas começaram a cantar. A melodia era tão alta que Rafael sentiu sua cabeça girar. Era como se a música estivesse tentando arrancar sua consciência, deixando apenas o desejo de obedecer. Ele se segurou nas rochas, lutando para manter. No centro do altar, algo começou a emergir. Não era uma sereia, mas uma figura colossal, parcialmente encoberta pela água turva. A criatura parecia adormecida, mas mesmo em seu estado inerte, exalava uma energia esmagadora. Rafael entendeu naquele momento uma entidade que controlava as marés, que podia destruir toda a costa se fosse despertar. As sereias começaram a avançar, indicando que Rafael deveria colocar o colar no altar. Ele hesitou, a mente inundada por lembranças confusas. A música das sereias mudou. Agora, Rafael ouvia sussurros dentro de sua cabeça mostrando imagens de sua infância. Ele viu seu pai, um engenheiro de aparência severa, supervisionando a construção do porto. Viu homens com explosivos destruindo o Recife, enquanto vozes na água gritavam em protesto. E então, ele viu algo que o deixou sem fôlego. Seu pai segurava o colar, guardando-o em uma caixa, como se fosse um troféu. Rafael sentiu a culpa pesar sobre seus ombros. Aquilo não era apenas uma história distante. Era algo que sua própria família havia causado. As sereias agora estavam mais próximas, seus olhos fixos nele. Rafael segurou o colar com força, tentando decidir o que fazer. Ele sabia que, se colocasse o colar no altar, libertaria a entidade. Mas, se não fizesse nada, as mortes continuariam. Amaro tinha razão. Era uma armadilha. Rafael olhou para a criatura adormecida, então para as sereias ao redor. Finalmente, ele tomou uma. Rafael retornou à superfície, o colar ainda em suas mãos. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, cheios de algo que os moradores da vila não conseguiam decifrar. No entanto, naquela noite, a melodia continuou, e Rafael sabia que aquilo era apenas o começo.